para tudo! Se você é ou pretende ser assistente virtual, por favor, assiste esse vídeo e pare com esses 3 erros fatais que acabam com o trabalho de uma assistente virtual. Oi, Camille Juste aqui, criadora do método Como Ser Assistente Virtual, que já capacitou milhares de mulheres e homens também para serem assistentes virtuais de qualidade. Agora, no meio desse caminho, ou melhor, no começo desse caminho, é muito comum que algumas pessoas tomem decisões aí um pouco erradas, que podem ser até fatais para a confiança do seu cliente no seu trabalho como AV. E como diz aquele poema lá no papel de carta que eu tinha quando eu era adolescente, né? Um vaso quebrado, ele pode ser colado, mas ele nunca mais será um vaso inteiro. Ou seja, traduzindo aí a filosofia da Hello Kitty, quando você quebra a confiança de um cliente, dificilmente ela vai se restabelecer como era. Em muitos casos, gente, isso pode até levar à quebra do contrato e encerramento dos trabalhos, tá? Então, atenção, fica de olho nisso. Primeiro erro fatal, na minha opinião, é a desorganização. Não tem como você ser assistente virtual sem ter um mínimo de organização, tá? Uma AV desorganizada, troca agenda, esquece prazo, faz tudo que o cliente não precisa antes de fazer o que era urgente. E aqui que mora o problema. Antes de estudar processo, secretariado e tudo mais, seja realmente uma guardiã da organização dentro do seu atendimento com o teu cliente, tá? Não importa se você vai usar aplicativo, site, caderno, tanto faz. O importante é que o cliente se sinta seguro, sabendo que você tá de verdade, de forma organizada, cuidando dos bastidores dele. Segundo erro fatal é uma extensão do primeiro erro, que é atrasar as datas. Seja a data de entrega de um relatório, a data de um agendamento, ou mesmo, o pior deles, na minha opinião, o atraso do lembrete de um pagamento, uma conta, um imposto, seja lá qual for, né? Gente, isso é imperdoável, principalmente se o cliente precisar pagar juros pelo seu atraso. Tenha uma agenda, alerta e alarmes para que o tempo ele seja o teu amigo e não um peso, né? É sempre preferível adiantar os conteúdos dos lembretes do que deixar para a última hora. Então vale muito mais você relembrar 2 ou 3 vezes o seu cliente de algo importante do que deixar para a última hora e correr o risco de perder o prazo. Data é algo sagrado para mim e eu acredito que a partir de hoje, como AV e guardiã aí do tempo e da agenda do seu cliente, vai passar a ser para você também. E por último, um erro fatal nesse caso aí, de mão dupla, não alinhar as entregas. Sim, esse é um erro muito comum para quem está começando. Quem está no início é normal a gente querer pegar tudo e qualquer tipo de cliente para atender. Só que nessa correria de atendimento, muitas vezes você vai deixar passar uma etapa importante, que é o alinhamento das entregas. O alinhamento é exatamente para que você e o teu cliente vocês possam manter a mesma expectativa dentro do trabalho de vocês. Ele sabe o que pode te pedir e você sabe o que precisa entregar. Um atendimento sem alinhamento de entrega corre 2 riscos gravíssimos. O primeiro, se tornar um projeto sem fim. O cliente não sabe o limite de tarefas que pode pedir, e aí você tem um cliente que tinha um pacote pequeno e de repente, tá ocupando todo o seu dia. Coloque limites. E o segundo problema é que você não vai conseguir calcular de maneira correta o teu recebimento. Se você trabalha sem uma demanda determinada, você faz, e as horas que você tinha calculado lá para o teu pacote com o cliente não vão ser suficientes. Então, desde o começo, seja firme, alinhe as tarefas. O que você faz? O que você não faz? E é dessa maneira, inclusive, que você vai poder negociar aí um aumento de tarefas e, de recebimento, já que vai estar tudo ali determinado, tintim por tintim. Você e o cliente sabem o que tem que ser feito e o que é a mais, o que é algo que está saindo do combinado. Essa organização de tarefas e horários e tudo mais é o que vai tornar a tua rotina muito mais lucrativa. E falando de rotina mais lucrativa, quer saber como montar uma? Então, corre lá nesse outro vídeo e não esquece de mandar esse conteúdo para aquela tua amiga que está aí pensando também em se tornar AV. Um beijo e até mais!